amém. Tome teu assento, nós vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. As minhas mãos eu quero levantar. Glória ao Senhor, adore ao Senhor. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Glórias a Deus. Glórias a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui essa noite para juntos estudarmos a sua bendita e maravilhosa palavra. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia comigo em Evangelho de João, no primeiro capítulo. Evangelho de João, no primeiro capítulo. Glórias a Deus. Nós vamos, na graça e no amor de Jesus, nós vamos estudar a palavra de Deus aqui essa noite. Estava programado para o pastor Ezequiel, nosso presidente, estar aqui conosco, mas ele fez um exame ontem, e aí ele me ligou dizendo que estava um pouco indisposto em função disso, mas graças a Deus está tudo bem com o nosso pastor, e as nossas orações sempre, em nossas orações estão sempre pedindo a Deus que continue abençoando ele em todos os sentidos e usando o nosso pastor para a condução deste rebanho. O Evangelho de João, no primeiro capítulo, nos diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Glórias a Deus. Tome seu lugar por bondade, na presença do Senhor. Meus queridos, eu estava pensando, antes do culto, exatamente que texto ou que ensinamentos nós poderíamos essa noite estarmos aqui juntos, compartilhando, meditando e buscando através da bendita palavra de Deus. E surgiram alguns temas, que são temas interessantes e até propícios para nós estudarmos, mas eu creio, até impelido pelo Espírito Santo, me veio justamente uma lição que nós temos na nossa revista do discipulado. Essa revista tem uma lição que fala exatamente de Jesus Cristo, e o tema dessa lição é Jesus Cristo, Deus, Senhor e Salvador. E o que me chama a atenção é que esse tema, apesar de que faz parte de todos os nossos cultos, ou seja, Jesus, ele é o centro, pastor Napoleão, ele é o centro de todo o plano de Deus, de todo o projeto de Deus, de tudo que importa a cada um de nós. Mas, mais do que nunca, nessa época do ano, pastor Ezequiel até fez menção no último culto, não só nós, crentes, mas também as pessoas aí de diversas crenças, religiões, elas também nesses dias estão aí pensando em Jesus, ou pelo menos pensando no Natal, né? Muitos preocupados com presentes, com festas, com ceia, com confraternização, mas muitos ainda não tendo o entendimento, a compreensão e principalmente a comunhão com este Deus verdadeiro que é Cristo Jesus. Então eu achei muito oportuno que nós discorrêssemos de algumas questões que são faladas aqui na lição. Talvez até não há necessidade, Tiago, de colocar a lição ali, até porque o texto vai ficar muito pequenininho, mas os versículos sim, os versículos nós vamos colocar. E a lição, ela justamente traz, eu vou fazer uma leitura aqui para que você possa acompanhar comigo exatamente o que ela nos diz. E ela diz assim, Jesus Cristo é com certeza a pessoa mais conhecida da humanidade em todos os tempos. O impacto da sua presença na terra fez até que o tempo e a história fossem contados antes e depois de Cristo. Datas comemorativas, festas, feriados foram inseridos no calendário ocidental e aderidos pela maioria dos países e povos. É comum também as pessoas terem conhecimento de quem é Jesus, como ele morreu na cruz e até mesmo como ressuscitou. Agora, olha o que o texto nos diz. Porém, isto não significa ter intimidade ou comunhão com Jesus e com Deus. É preciso entender o plano de Deus relacionado a Jesus e compreender que Ele é Deus, Senhor e nosso Salvador. Nós somos, queridos, privilegiados, justamente porque nós tivemos a oportunidade, não pela nossa capacidade, não pelos nossos feitos, não pelas nossas obras, não pela nossa inteligência ou sabedoria, mas sim pela misericórdia de Deus, de termos a oportunidade de conhecer a Jesus e de termos
entregado as nossas vidas na mão dele, através do momento em que decidimos recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O texto que eu li aqui essa noite diz exatamente que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não conheceram ele, não receberam Jesus. Então nós somos privilegiados. Quem aqui quer glorificar a Deus por Jesus Cristo ter entrado na sua vida? Amém? Glórias a Deus. Então, isso só acontece porque justamente Deus teve misericórdia de nós, e assim podemos conhecê-lo e ter comunhão com ele. Bom, mas para que nós possamos, e aí vem o lado da lição interessante, ela vem com uma série de perguntas, e vem com uma série de questões que nos ajudam a compreender esta pessoa especial e poderosa que é Cristo Jesus em nossas vidas. E a lição começa perguntando assim, ó: quem criou todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Essa é uma pergunta que, se nós fôssemos passar num teste, se quando nós fôssemos entrar lá no céu, eu sei que não vai estar São Pedro lá na porta do céu. Você crê nisso? Não vai estar. Pedro ele vai estar lá, mas não que ele vai estar lá na porta esperando a gente. Mas se tivesse uma senha, e a senha dissesse assim, ó: responda a pergunta. Aí você ia dizer para o anjo: qual é a pergunta? Quem criou todas as coisas? Aí nós íamos dizer assim: ô anjo, essa aí está fácil. Essa aí é fácil. É fácil de responder essa questão. E aí ele ia insistir conosco: responda. Aí você ia dar a resposta. Agora não responda aí ainda. Aguarde, não responda, só responda na sua mente. Não responda ainda. E vamos ver o que a palavra de Deus nos traz sobre esse assunto. E com o objetivo não de confundir, mas de revelar a grandeza do Deus que nós servimos. Vamos lá então? Abra sua Bíblia. Aliás, se você manteve ela aberta, exatamente no texto que nós fizemos a leitura hoje, no início. João, capítulo 1, eu quero pedir que, se for possível, colocar o texto ali. João, capítulo 1, versículo 1. João 1, 1, ou o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, eu não sei se ela está no mesmo que a minha, mas ela diz assim, ó: no princípio era o, como é que está na sua Bíblia? Era o verbo. Tem traduções que diz que era a palavra. Quem tem na sua Bíblia aí a expressão palavra? Todos estão com verbo? Então olha como diz o texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? E o verbo era quem? O verbo era Deus. Olha que interessante. Mas continuando, olha como é que está no verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Agora olha a revelação do texto. Olha a revelação do Espírito Santo a João, o evangelista. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Voltemos então no versículo, ou no verso 1. João 1, 1. No princípio era quem? Era o verbo. E o verbo estava com quem? Deus. E o verbo era Deus. Se nós voltarmos para a pergunta que o anjo está fazendo para nós, não vai fazer essa pergunta, mas vamos imaginar que ele está fazendo essa pergunta para nós. Então, quem criou todas as coisas? Nós vamos dizer que é Deus, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas aqui o texto nos traz uma ampliação, ou melhor, talvez a palavra mais que possa se aplicar melhor aqui, é como se nós subíssemos um degrau. O pastor Ezequiel gosta de subir aqui no primeiro banco, mas não vou subir não. Então, para quê? Quanto mais alto nós estamos, melhor a gente consegue enxergar, não é verdade, irmãos? Se
você está numa altura, né? Quem é baixinho tem uma visão, quem é um pouquinho mais alto tem outra visão. Mas se você está lá no alto do monte, você consegue enxergar muito melhor, não é verdade? Esse texto aqui, revelado pelo Espírito Santo a João, mostra algo a mais para nós, da grandeza de Cristo Jesus. Ele está dizendo aí nesse texto, e se você acompanhar comigo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então quem criou todas as coisas segundo esse texto? O Verbo. Vocês concordam comigo? É isso mesmo? É isso que o texto está dizendo ou não? É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que quem criou todas as coisas era o Verbo. Eu queria até, por bondade, coloque ali de novo o verso 3, porque isso tem que ficar claro para nós. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo. Agora eu pergunto para você, quem é o Verbo? Quem? Vocês estão falando muito tímidos aí, meus queridos. Quem é o Verbo? Jesus. O que esse texto está dizendo para nós, então, que quem criou todas as coisas, ou quem se aplica aqui na pessoa do Verbo é Jesus. Vocês querem ver? Nós estamos estudando a palavra, então nós precisamos observar isso. Voltando lá, João 1:1, olha aí na sua Bíblia. Agora acompanhe na sua Bíblia, não precisa nem olhar aqui na tela. Eu vou agora substituir o termo, a expressão Verbo, pelo nome Jesus. Vamos ver se Jesus se aplica aqui. Olha como diz o texto. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Olha que maravilhoso isso. Ele estava no princípio com Deus, Jesus. E mais agora, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é uma apresentação através do Espírito Santo, contida nesse texto, que quem criou todas as coisas foi Jesus. Jesus na condição de Deus. Amém? É isso que o texto está dizendo para nós. Tá, mas então o senhor está me dizendo que não foi Deus, que foi Jesus. Eu estou dizendo que o texto está nos descrevendo aqui a pessoa de Jesus como Criador de todas as coisas. Nós não queremos confundir, e eu sei que o texto não quer trazer confusão para nós. O que ele quer trazer para nós é revelação. Revelação de Deus. E percebam que a Bíblia, ela vai nos trazendo justamente essa condição de trindade, ou do Deus trino, justamente para nos mostrar um dos maiores mistérios e ao mesmo tempo uma grandeza que só o nosso Deus tem. Que o nosso Deus, ao mesmo tempo em que Ele é único, Ele se manifesta em 3 pessoas, ou de 3 maneiras, mas note que maneira ainda não é um termo que se enquadra na grandiosidade de Deus. E por que Jesus também é Deus? Porque a palavra de Deus nos mostra que existem alguns atributos que somente Deus possui, ou qualidades, ou condições, ou atributos, e quais são os principais deles? Que só Deus tem: a onisciência, a onipotência e a onipresença. A onisciência, que Deus tem conhecimento de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer, o que aconteceu, e Ele sabe o que está aí dentro do teu e do meu coração. Diga comigo assim, aponte para o seu coração. Diga assim: Jesus sabe tudo da minha vida.
Ele sabe. Até o nosso julgamento de nós mesmos pode ser equivocado. Agora, Jesus não se engana conosco. Se nós fôssemos aqui essa noite fazer um exercício, pastor Napoleão, onde nós tivéssemos que nos descrever, nós poderíamos falhar. Eu com certeza iria falhar na minha descrição de mim mesmo. E olha que se tem alguém na terra que talvez me conheça, sou eu mesmo, não é verdade? Principalmente nos meus pensamentos. Agora, Jesus não falha. Jesus não falha, por quê? Porque Ele é Deus e Ele tem esse atributo, o atributo da onisciência. Mas além desse atributo, Ele tem o quê? A onipresença. O que é a onipresença? É a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares que Ele quiser, aonde for. Eu estou tentando escrever de uma forma bem simples. E ao mesmo tempo, só Deus tem esse atributo, só Deus tem essa qualidade. Não existe ser humano, não existe qualquer ser vivo, aqui na terra ou em qualquer outro lugar, no espaço, ou até mesmo no mundo espiritual, como anjos e demônios, que conseguem ter essa capacidade. Por quê? Porque só o nosso Deus tem esse atributo, essa qualidade, a da onipresença. Por isso que nós podemos sempre afirmar, ou podemos declarar, que quando nós estamos reunidos, e concordando naquilo que estamos falando e orando, nós temos que crer que a presença de Deus está conosco. Quantos acreditam que a presença de Deus está aqui? Amém. E se tiver alguém fazendo um culto ali, em qualquer lugar aqui do lado, ou numa outra igreja, ou num outro templo, será que Deus vai estar presente lá também? Vai. Claro que vai, porque o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos fazer um parênteses aqui, já pensou, meus irmãos? Se Deus não fosse onipresente, aí nós ficaríamos naquela expectativa, será que Deus vai estar no culto hoje? Será que Ele vai estar? E daqui a pouco Ele não está. Por quê? Porque tinha uma outra reunião, e aí Ele não podia se atrasar, não fechou os horários, e aquela reunião tem a importância, e aí nós íamos ficar decepcionados. Graças a Deus que Jesus nunca nos decepciona. Quando a primeira pessoa abre aquela porta ali do templo, entra e começa a orar e buscar a presença de Deus, pode ter certeza que ela já está com a presença do Deus vivo ao seu lado. Por isso, sempre tenha essa convicção no seu coração. Busque ao Senhor e você vai achá-lo. Amém? Bom, mas Deus também tem uma outra característica. Qual é mesmo? Onipresença, onisciência e... Como é que é, Vanessa? Onipotência, muito bem. E o que significa onipotência? Vamos abrir um texto, abre para nós ali, Tiago. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Eu acho que é esse. Mateus 28, 18. Autoridade, poder, só Deus tem. Ou seja, não existe nada, nem ninguém superior ao nosso Deus. E olha o que o texto nos fala aqui, uma declaração feita pelo próprio Jesus. Olha o que ele diz: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Foi-me... Vamos falar mais uma vez para ficar bem claro isso. Foi-me... Quem recebeu toda essa autoridade no céu e na terra? Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então não existe ninguém, não existe outro poder, não existe outra circunstância, não existe outro potestade ou qualquer outra situação que possa subjugar ou que possa ser superior a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia. Já pensou se nós
depositássemos a nossa crença e a nossa fé em alguém que não é superior, em alguém que não tem autoridade, em alguém que não é verdade, que não tem conhecimento e que não tem poder para compreender as situações que nós enfrentamos? Miseráveis que nós seríamos na nossa fé. Mas graças a Deus, nós servimos um Deus que tem esse poder. E esses 3 atributos, só Deus tem. Mas aí essa manifestação vem sobre exatamente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Quem é o Deus Filho? Jesus Cristo. E quem é o Deus Espírito? O Espírito Santo. Então, quando nós temos aqui nessa pergunta justamente essa questão, quem criou todas as coisas? Nós podemos dizer assim, ó, quem criou todas as coisas foi Jesus, porque Ele é Deus. Eu me lembro que eu não era crente ainda, não tinha ainda essa revelação da palavra, estava começando, e quando eu me deparei a primeira vez com esse texto, parecia que tinha alguma coisa errada. O meu sentimento, a minha compreensão, o meu entendimento até então, é que parecia que Jesus só tinha passado a existir através do nascimento vindo de Maria. Parecia que Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, isso está no texto bíblico e etc., mas parecia que Jesus só passou a existir quando ele nasceu através de Maria, sua mãe. Mas não é verdade. Não é verdade. O texto diz, existe um texto aqui que fala desde quando Jesus existe. Vamos abrir o texto, João capítulo 17, versículo 5. João 17, 5. Como nós estamos estudando, pelo menos alguns versículos, que são maravilhosos, falando João 17, eu estou no capítulo errado aqui, 17, 5. Muito bem, como é que está aí na tela? Olha como diz o texto, agora pois, Jesus falando aí, agora pois, glorifica-me tu, as Pai, ou ó Pai, junto de ti mesmo. Olha o que Jesus diz, com aquela glória que eu tinha contigo, desde quando? Antes que o mundo existisse. O nascimento ou a encarnação de Jesus aqui na terra aconteceu há mais ou menos quanto tempo atrás? Pouco mais de 2000 anos, não é verdade? Se nós olharmos o calendário, alguns, e aí nós não vamos precisar discutir hoje isso, mas sempre é feito menção, não se sabe uma data exata do nascimento de Jesus, até porque ela não está contida na Bíblia, não se sabe exatamente nem o mês, né? E às vezes ainda existe algumas interpretações que podem variar até mesmo o ano. 1, 2, 3 anos a mais, 1, 2, 3 anos a menos. Sabe o que mostra isso, meus queridos? Que apesar da essência, da importância de Jesus na nossa vida, o nascimento de Jesus aqui na terra não é o mais importante para nós. Muitos aí fora estão comemorando o que? O nascimento do menino Jesus. É como se nós, Rubens, estivéssemos no seu aniversário. Qual é o dia que você faz aniversário, Rubens? 23 de outubro. Muito bem. Eu conheço uma pessoa, Rubens, que faz aniversário nesse mesmo dia. E uma pessoa muito especial, assim como você. Um pouco mais especial para mim, porque justamente é a minha mãe. Que por sinal está hoje aqui, ela e a minha irmã estão hoje aqui conosco. Bom, mas quando o Rubens faz aniversário, qualquer um de nós fazemos aniversário, nós dizemos assim, hoje estamos comemorando o aniversário do menino Rubens, ou da menina Olga. É isso que nós comemoramos? Não. Nós estamos
falando aí em termos gerais de uma data possível do nascimento de Jesus. Só que nós precisamos lembrar o que esse texto diz para nós. E a pergunta é: desde quando Jesus existe? E aí nós vamos ver uma resposta que o próprio Jesus nos revela, que ele sempre existiu. Ou seja, antes mesmo que o mundo fosse criado, Jesus já existia. Então, se nós fôssemos dar uma resposta para essa questão, nós poderíamos dizer assim, ó, que antes que o mundo existisse. E por que antes que o mundo existisse? Porque Jesus, ele é Deus e ele é eterno. Aleluia, glórias a Deus por este Senhor Jesus, o qual nós servimos. Amém? Se nós fôssemos explorar a eternidade, aí nós poderíamos até entrar em conflito de compreensão. Porque se Jesus, ele é eterno, aí poderíamos perguntar, mas quando é que começa a eternidade? Quem tem a resposta para isso? Quando é que começa a eternidade? Será que tem uma resposta clara para isso? A nossa dificuldade, nesse que é um dos mistérios da nossa compreensão, é porque justamente nós estamos acostumados com o tempo. Um tempo que segue uma cronologia. É por isso que o tempo que nós conhecemos e estamos inseridos se chama o tempo Cronos. Quem já ouviu falar aqui o termo cronômetro? Aciona o cronômetro aí para ver quantos minutos nós temos. E aí é por quê? Porque essa é a identificação do tempo. O Deus que nós servimos, Cristo Jesus que nós servimos, Ele criou esse tempo, o tempo Cronos. E como Ele é o criador desse tempo, Ele não está preso a esse tempo. O nosso Deus é eterno. As coisas vão passar. As coisas um dia vão se acabar. Mas as palavras de Cristo Jesus, e Ele jamais passarão. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele é eterno. O nosso Deus criou o tempo. Então Ele sempre existiu. E sempre no seu amor vai se manifestar sobre nossas vidas. Amém, queridos? Muito bem. Há algo ainda interessante de nós explorarmos, no sentido de compreendermos sobre Jesus Cristo. Tem uma pergunta aqui na lição, que pergunta assim, ó: através de quem nós podemos conhecer a Deus? Através de quem? Será que é de um guru, de um oráculo, ou de um pai daqui, uma mãe de lá? Será que é isso? João capítulo 1, versículo 18. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Como é que diz o texto aí? Ninguém jamais viu a Deus. Ponto. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Quem é o Deus unigênito? O Deus unigênito é Jesus Cristo. Então ninguém jamais viu a Deus. Ninguém teve um contato íntimo, presente diante de Deus. Até mesmo Moisés, na sua comunhão, nessa extrema intimidade que ele teve durante o período em que ele liderou o povo de Israel no êxodo e também na busca ou na direção da terra prometida, até ele que tinha intimidade de falar com Deus, até ele não conseguiu ver Deus face a face. Ninguém jamais teve esse privilégio. Mas, através do Deus unigênito, que é Cristo Jesus, nós podemos, aleluia, e temos livre acesso a termos o conhecimento e intimidade com o nosso Deus vivo. É por isso que esse projeto de Deus, meus irmãos, um projeto de Deus que começou antes que o mundo existisse, ele se tornou
ele só existiu por causa de Jesus. É Jesus que, mesmo o homem ter tido se afastado de Deus, através do pecado e da desobediência, passa a ter agora uma nova oportunidade de reconciliação e de aproximação e intimidade com Ele, através de Cristo Jesus. Amém? Vamos ver mais uma questão interessante? A lição traz, e esse é um lado prático que nós precisamos ver sobre Jesus. João 10:10. Vamos abrir aí João 10:10. João 10:10. O texto diz assim: o ladrão não vem senão para o quê, meus irmãos? Vamos ler ali? Roubar e destruir. Vamos botar o ponto e vírgula aqui. Quem é esse ladrão? Satanás. Ele é o nosso inimigo. E o projeto de Satanás, ou o propósito de Satanás, o intento de Satanás contra o ser humano é justamente promover isso. Tirar a vida, destruir tudo que as pessoas constroem e roubar tudo que as pessoas conquistam. Esse é o único projeto. E o ser humano, como uma ovelha indefesa, não consegue sozinho se defender deste ladrão. Há uma dificuldade, muitas vezes, até mesmo da percepção dessa situação, já que é uma luta espiritual. Então este é o propósito do inimigo: roubar, matar e destruir. Ele atinge a saúde, a família, os bens materiais, a reputação, a dignidade, a fé, o amor, a vida, a santidade e até mesmo a comunhão do ser humano com Deus. Mas aí o texto continua. E aí nós entramos na presença de Jesus, no propósito de Jesus para cada um de nós. Ele diz assim: mas eu vim para que tenham vida, e a tenham com quê? A abundância. Note que, por mais que nós possamos ser indefesos diante desse ladrão, diante desse inimigo, Jesus, ele estende a sua mão e nos faz uma oferta preciosa, nos trazendo vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, esse termo abundância, mais do que somente bens e condições, ou seja, de algo superior ao que nós precisamos, tem traduções que nos esclarecem ou que ampliam esse entendimento. É uma vida com propósito. O que Jesus nos oferece não é só atender às nossas necessidades, nos suprir daquilo que temos falta, ou daquilo que efetivamente precisamos. Não, Ele traz um propósito para as nossas vidas. Meus amados irmãos, quando estamos no centro do propósito de Deus, nossas vidas passam a fazer sentido. E mais do que sentido, Jesus traz paz e alegria para as nossas vidas. Quem aqui deseja cada vez mais paz e alegria no seu coração? Entenda que nós precisamos estar no centro do propósito de Deus, ou seja, atentos ao que Jesus nos oferece. Bom, tem um outro texto aqui que revela para nós também o que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Mateus capítulo 4, versículo 23. O que Jesus fez aqui na terra enquanto ele esteve aqui? Ele passeou de barco, conheceu a Palestina, fez um turismo. Ele também andou jantando, almoçando na casa dos irmãos. Participou de uns casamentos. Quem é que gosta de ir em casamento aqui? Festa de casamento.
Ó, o Enéas levantou a mão ali. Amém. A irmã Verônica também. Nós gostamos de ir em festa. Se alguém convidar-nos para ir numa festa, num aniversário, num churrasco, né, não vem um ânimo, assim, uma vontade de ir. A gente fica até imaginando, né, que tipo de carne que vai ser feita. Agora, quando o pastor Ezequiel nos convida para orar, meus irmãos, vamos vir aí de noite para orar. Ai, Jesus, dá até uma moleza no corpo, né? Mas, será que Jesus veio aqui na terra? Será que ele veio aqui na terra só para participar de festa? Não. Olha o que o texto nos diz aqui. Este era o propósito de Jesus aqui na terra. E percorria Jesus toda a Galileia. Agora, olha, acompanhe os verbos. Olha como os verbos nos mostram a ação de Jesus, a missão de Jesus aqui na terra. Ensinando, olha o que Jesus fazia enquanto ele percorria. Não era só turismo, não era só conhecer a paisagem. Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. Jesus, enquanto ele esteve aqui conosco, este foi o seu propósito. Houve o ápice da sua missão, que foi entregar a sua vida, derramar o seu sangue na cruz, vencer a morte e ressuscitar. Mas ele tinha uma missão, um propósito que Deus colocou no seu coração e que ele veio e cumpriu. Ensinou, pregou e operou sinais. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Meus amados, eu entendo que o propósito de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ainda se manifesta entre nós. Você crê nisso? Ainda há um propósito de Deus para que isso aconteça aqui na terra. Ou seja, que haja o ensino das verdades, que haja pregação sobre o reino de Deus e que também os sinais se operem no meio de nós. Agora, Jesus não está mais presente aqui conosco. Pelo menos dentro de um entendimento dos propósitos de Deus. Ele foi lá com o Pai. A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai como um advogado intercedendo por nós. E olha que nós damos trabalho para Jesus. Quem acha que dá trabalho para Jesus? Aí levanta a mão. Aleluia. Nós damos trabalho para Jesus, mas ele é fiel. Ele sempre está ali, Rubens, dizendo assim: Pai, tem misericórdia do Edson, tem misericórdia do Rubens, tem misericórdia da Sandra, tem misericórdia do Enéas. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E aí, pelo amor de Deus, e por causa da obra de Jesus, e também pelo nosso reconhecimento, Deus nos perdoa. Mas há um propósito de Deus aqui ainda na terra, meus queridos. E é isso que eu quero falar para nós finalizarmos. Jesus, ele foi, mas ele mandou o seu Espírito para cá, o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo está aqui no meio de nós, trabalhando, para que nós, agora, venhamos a fazer o mesmo trabalho que Jesus fez enquanto esteve aqui. Vamos ver como é que é isso? Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Mateus 28. O versículo 18 nós já lemos. O 18 diz: e aproximando-se Jesus, olha esse texto aqui, antes de nós continuarmos a ler, esse texto foi uma das últimas instruções, e com certeza a mais importante instrução que Jesus deixou para os seus seguidores, aqueles que verdadeiramente querem ser seus discípulos, e atentar e agradar a Deus. Ele deixou isso aqui. Primeiro, ele declara quem manda nesse mundo aqui. E quem é que manda? Ele, Jesus. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu
e na terra. 19. Portanto, se vocês sabem quem manda, entendam quem que vocês têm que obedecer. Portanto, ide. Fazei o quê? Discípulos. Vamos ler todos juntos esse versículo? Lá do início. Portanto, continuando. Aleluia. Meus irmãos, colocarmos estas verdades no nosso coração e depois praticarmos, vai fazer a grande diferença em nossas vidas. Reconhecendo que Jesus tem autoridade, reconhecendo que Jesus não só manda, mas que Jesus está do nosso lado, nos ajudando nas nossas imperfeições, nos capacitando naquilo que somos imperfeitos, nos dando disposição naquilo que não temos força. Aleluia. Mas para quê? Para nós pregarmos o Evangelho do Reino de Deus, para nós ensinarmos sobre a salvação, para nós batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar as pessoas a guardarem e observarem aquilo que nós aprendemos e agora também estamos praticando. A maturidade cristã, que Paulo diz que quando eu era menino eu fazia coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, eu tenho que me comportar como homem, como adulto. Ele estava se referindo a isso, ou seja, a maturidade cristã só vem para o crente, não é porque ele tem mais de 60, 70, 80 anos. Não é porque ele se converteu há 20, 30 ou não sei quantos anos. A maturidade cristã vem num princípio muito simples. Aprender a palavra. Praticar a palavra. E olha o detalhe agora. Ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Quando nós observamos a palavra, praticamos a palavra e ensinamos nossos irmãos a também observarem, a praticarem a palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente. Nós evoluímos e atingimos a maturidade cristã. Não existe outro princípio. Não existe outro caminho que não seja esse. Se esses ingredientes faltarem, nós não vamos conseguir amadurecer. Nós não vamos conseguir crescer no aspecto espiritual. Bendito é o Senhor Jesus. Diga comigo, bendito é o Senhor Jesus. Que deixou claro o que nós temos que fazer. E olha, você não está sozinho, hein? Você não está sozinho. Diga comigo, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Mesmo que você se sinta sozinho nessa empreitada. Mesmo que você diga assim, parece que eu estou nadando na contramão, contra a correnteza, andando na contramão, ninguém me entende, ninguém me ajuda. Olha o que Jesus disse aqui, ó. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, se eu for passear ali na beira do mar, ou em qualquer outro lugar, eu posso dizer que Jesus está comigo, e de repente não está comigo. Se eu for fazer qualquer atividade, em qualquer lugar, qualquer trabalho, em qualquer lugar, qualquer situação, eu estou falando de coisas lícitas, eu não estou falando de pecado, não estou falando de coisas imorais, não, estou falando de coisas normais. Talvez eu não tenha certeza, talvez você não tenha certeza, se Deus está ou não está com você, se Jesus está ou não está contigo nesse projeto. Agora, uma coisa a Bíblia deixa claro para nós: se nós fizermos aquilo que Ele fez enquanto esteve aqui no ministério terreno,
nós vamos sempre ter uma garantia no nosso coração: Jesus estará conosco. Jesus estará contigo, irmã Sandra. Jesus estará contigo, irmã Verônica. Jesus estará contigo, irmã Cris. Sempre tenha essa certeza: se eu fizer aquilo que Jesus está mandando eu fazer, Ele sempre estará comigo. Ele estará te consolando, te fortalecendo, te animando, te protegendo, te alegrando, dando tudo o que é necessário para que você cumpra o que Ele quer. E mais do que isso, se sinta feliz em fazer aquilo que Deus está mandando. Jesus veio a esse mundo. Jesus deixou exemplos. E esses exemplos estão até hoje diante de nós, através da sua palavra. Que nós possamos continuar, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, que nós possamos observar o que está escrito aqui, praticando e vivendo, e vendo o poder de Deus se manifestando em nossas vidas e através de nossas vidas. Você crê no poder da palavra? Amém? Vamos orar então? Fique de pé comigo. Glórias a Deus. Nós não fomos até o final dessas perguntas, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você pode participar dos estudos bíblicos que nós fazemos aqui, chamado Verdade das Escrituras. Esse estudo não é só para novos convertidos, não é só para novos crentes, não é só para pessoas que têm pouco conhecimento da palavra de Deus. Esse final de semana que passou, o presbítero Francisco de Assis Rodrigues, quem conhece o irmão Francisco? Acho que a maior parte conhece. Nós estávamos juntos aí num evento, e ele deu um testemunho, que eu confesso que eu não esperava, mas achei muito bonito. Ele hoje é um dos nossos discipuladores, um dos nossos professores, e ele disse que quando nós o convidávamos, eu até vou pedir que ele, num dos nossos cultos aí de domingo, compartilhe com a igreja, mas eu senti de já antecipar. Ele disse assim, pastor Napoleão, ele disse que quando convidavam a ele para participar do estudo, ele achava que ele não precisava, porque ele já tinha aprendido todos esses detalhes. E só que um dia ele estava orando e o Espírito Santo disse assim para ele, no testemunho dele, ele disse: vai e faz esse estudo. E ele resolveu fazer. E à medida que ele foi fazendo, ele fez lá no início desse ano. Depois nós convidamos ele para participar como um dos nossos discipuladores, cooperadores. Ele começou, já fizemos 2 classes juntos, interagindo com os nossos irmãos, com os alunos. E ele deu o seguinte testemunho. Ele disse assim: eu sou quase 20 anos crente dessa igreja. E 17 anos eu participo da escola bíblica dominical. Aprendi muito, ele disse. Mas ele confessou para mim que as experiências que ele teve nesse último ano, estudando, meditando e depois discipulando, ou seja, compartilhando com os irmãos esse ensinamento, ele disse que essa experiência foi maior do que os 17 anos antes que ele estudou a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que uma coisa você tem que substituir por outra. Eu estou dizendo que quando nós fizemos o ID de Jesus, quando nós nos tornamos discipuladores, ensinadores da palavra de Deus, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus quer de cada um de nós. E essa verdade, se você permitir, Jesus vai deixar aí queimando dentro do teu coração. Porque isso não é uma verdade só de saber, precisa ser uma verdade para viver. O ano que vem, 2015,
nós vamos ter um projeto, uma temática chamada Missões Urbanas. Um desafio que o pastor Ezequiel está trazendo para o campo de São José. De nós avançarmos as barreiras das 4 paredes do templo. Para nós irmos lá fora, ganharmos almas, discipularmos essas pessoas, fazendo com que eles se tornem verdadeiros seguidores de Cristo, assim como nós. Esse não é um desafio do pastor Ezequiel, ou dos obreiros da igreja, é um desafio para cada um de nós. Você vai ter a oportunidade de tomar uma decisão, de participar como coadjuvante de Cristo, nesse projeto que vem de Deus, ou você pode continuar, ou ir para a arquibancada, ir para o auditório, simplesmente contemplando, observando, vendo as coisas acontecer. Você pode. Se você acha que você não tem capacidade, Jesus nos dá essa capacidade. Se você, no teu coração, sente ainda uma indisposição, Ele dá ânimo e dá disposição para cada um de nós. Amém? Eu quero orar por você. Assim como o pastor Ezequiel faz todas as terças-feiras, a gente podia vir aqui à frente, todos, para nós orarmos juntos. Aleluia. Eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos. Se tem uma oração que Jesus tem o prazer e a alegria em nos atender, é a oração quando nós queremos nos colocar à disposição dEle. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou fazer 2 orações aqui essa noite. A primeira delas é se você tem alguma necessidade, alguma questão aí que está incomodando o teu coração, que está gerando ansiedade, que está gerando angústia, tristeza, que está aí tomando a tua mente. Você que também está nos assistindo, se tem algo aí no teu coração que está te incomodando, eu quero, meu irmão, que você coloque a mão no seu coração agora aí. Pode apresentar diante de Deus. Nós vamos orar com esse propósito. E depois eu quero orar pelo propósito de Deus em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, nos diz que tudo que nós pedirmos em teu nome, tu farás, para que o Pai seja glorificado através de Cristo Jesus. Senhor, diante dessa prerrogativa, então eu te peço, Pai, que a ansiedade, que o pensamento que está aí incomodado, está atrapalhando a vida do nosso irmão, da nossa irmã, que uma necessidade que ele tenha na saúde física, mental ou de relacionamento, enfim, em qualquer área, que tu sabes o que é, Pai, eu te peço, toma providência, Senhor, cura, transforma, abençoa, abre portas, Senhor, tira a ansiedade do coração, coloca a paz, a alegria, Senhor, para que o nosso irmão, a nossa irmã, nós todos possamos estar debaixo da alegria e da paz que somente Cristo Jesus pode nos dar. Eu te peço também, meu Deus, que tu nos dê força, Senhor, que tu nos dê ânimo, que tu nos dê coragem, que tu coloque dentro de cada um de nós disposição, não só para compreendermos e concordarmos com a tua palavra, Senhor, mas para colocarmos ela em prática em nossas vidas, que nós possamos estar no centro da tua vontade, Senhor, desprendidos dos nossos desejos, desprendidos dos nossos interesses, compreendendo a verdade e o propósito que tu tens na vida de cada um de nós. Oh, meu Deus, que nós possamos viver esta verdade, que nós possamos fazer parte do teu reino, que nós possamos anunciar o evangelho da salvação, que nós possamos anunciar o reino de Deus, que os sinais que a tua palavra nos diz, possam ser operados em nós e através de cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, é o que nós esperamos,
e confiamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você creu nessa oração, fique aqui ainda. Se você creu nessa oração, se você desejou essa oração, diga aí um amém bem forte. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vai acontecer em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar aqui juntos. Lembrando, meus queridos, que os presentes que vocês queiram me dar, vocês podem no final do culto, ou nós moramos aqui na casa pastoral. Não, estou brincando, é brincadeira isso. Eu quero lembrá-los que na quinta-feira, dia 25, que é o dia de Natal, que é feriado, nós vamos ter o culto aqui. Nós temos o culto da Vitória, e vai ser um culto especial, um culto aí para Jesus, né? Falando de Jesus, o que Jesus nos ensinou, enfim, um momento até de agradecimento e de confraternização. Excepcionalmente, como é feriado, nós não vamos ter o culto à tarde, que começa às 15 horas. Vamos fazer um culto só à noite, já que todos vão ter a oportunidade de estar aqui conosco. Venha, e se você tiver com visita, com parentes, com amigos em casa, traga-os aqui para juntos nós buscarmos a presença de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus então? Queria pedir que o pastor Napoleão viesse fazer aqui a oração sacerdotal, nos abençoando, pastor. Aleluia. A paz para todos. Pai Santo e Justo, te agradecemos, Senhor, neste momento, pelas bênçãos, pela vitória, que tens falado conosco nesta noite maravilhosamente, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, e a firmeza de pormos em prática, Senhor, o que hoje ouvimos e aprendemos, Senhor, para que não entre só num ouvido e saia no outro, mas possamos guardar no coração, pondo em prática, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa-nos e dá-nos esta graça, Senhor, cada dia. Que a paz gloriosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. E todos digam amém. Amém. Amém.